um lado, o Vasco da Gama e o técnico Lisca. Do outro lado, a CBF com a comissão de arbitragem chefiada pelo senhor Leonardo Gaciba. O Vasco que vem sendo sistematicamente perseguido e prejudicado por essa entidade nojenta chamada CBF, viu agora a perseguição ser acentuada com a contratação do técnico Lisca. Tem um exemplo? O Lisca, ele fez duras críticas tanto ao Leonardo Gaciba quanto ao Anderson Daronco. Adivinha quem foi o juiz escalado para o jogo São Paulo e Vasco, ou Vasco e São Paulo? O seu Anderson Daronco, que veio e acabou com qualquer possibilidade de classificação do Vasco e ainda no final expulsou o técnico Lisca com requintes de crueldade, sem o técnico fazer absolutamente nada, trazendo um prejuízo de quase 4 milhões para o clube, né? Desses profissionais ou pseudos profissionais que apitam os jogos de futebol no Brasil e que não sofrem nenhuma punição por tamanho prejuízo causado aos clubes de futebol. A gente viu depois o seu Voaden ser escalado para Vitória e Vasco, que deixou de dar um pênalti claro de uma entrada criminosa do zagueiro do Vitória, o Wallace, que quase quebrou a perna do jogador do Vasco. E em sequência para o jogo de hoje contra o Vila Nova, eles mandaram o juiz Felipe Fernandes Lima, que é o que apitou a final entre América e Atlético Mineiro, e deixou de dar um pênalti claro para o América Mineiro, e viu depois da partida o técnico Lisca chamar ele de pipoqueiro. Você acredita em coincidência? Eu não. Tudo isso que rola é uma sacanagem, é uma perseguição de uma quadrilha chamada CBF. Aí eu vi hoje uma entrevista do Mauro César para o canal, para a página UOL, para o site UOL, do chefe da arbitragem Leonardo Gaciba, aonde ele falou que time de futebol não vai vetar juiz. Ou seja, a gente ainda vai ver aí o seu Daronco apitando partidas do Vasco com o Lisca. Falou que a arbitragem no Brasil não erra, que o VAR é uma ferramenta nova. Falou de muita coisa, inclusive sobre a sacanagem que rolou entre Vasco e Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado. Admitiu que houve erro, evitou falar sobre os áudios vazados da cabine do VAR. E eu vou trazer tudo isso para você depois da vinheta do canal. Em primeiro lugar, é bom deixar bem claro, né? Ninguém trocou árbitro a pedido de clube aqui. Isso não se faz aqui. Isso não se faz aqui. Nós temos total autonomia e não adianta o clube ficar fazendo qualquer tipo de pedido que a gente não troca a pedido do clube. O clube, inclusive, pediu para trocar o árbitro central desse jogo. E o árbitro foi mantido, né? Hoje em dia, é raríssimo a gente discutir um erro de arbitragem. A gente discute interpretações da arbitragem dentro do jogo. Corretas ou incorretas na opinião de quem está vendo. Mas são interpretações. Os erros mesmos, os erros são poucos. Muito poucos. Né? São raros. Você teve que afastar quantos árbitros nessa era do VAR por erros graves com o uso do VAR? Dentro da cabine? Isso. Árbitros de vídeo. De vídeo, acredito eu, por erros ou afastamento. Acho que uns 4, 5, por erros que eu acho que não foram legais, assim, foram erros que não deveriam ter acontecido. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal em dia de jogo Vasco e Vila Nova. Conto com o seu joinha. Se acha que o Vasco vai ganhar, deixa o seu like aí. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. O Vasco que pega o Vila Nova e o juiz é esse que já teve ali um problema com o técnico Lisca, Felipe Fernandes Lima. Vamos torcer para que ele faça uma ótima arbitragem. A gente viu o próprio Lisca, na última entrevista coletiva, pedir de joelhos perdão pro Daronco, se humilhando ali para o Leonardo Gaciba, dizendo que ele tem filhos para criar, tem família, para pararem de perseguir ele. É assim, você tem que se humilhar em um país de gente safada, porque isso que fazem é uma sacanagem, é uma palhaçada, né? E aí, você viu o Daronco, tudo que eu falei para vocês aí no começo, então vou trazer para você agora uma entrevista do Leonardo Gaciba para o UOL, onde ele fala do lance polêmico pela primeira vez, assim, pelo menos em vídeo. Ele fala do erro que, segundo ele, foi um erro, mas que não foi um erro de arbitragem.
foi um erro da tecnologia e que a empresa assumiu ali, assinou uma carta e mandou para ele, assumindo a culpa do erro. E eu quero saber o seguinte, foi erro da tecnologia, foi erro da arbitragem, foi erro da puta que pariu? Quem é que pagou o prejuízo? Ninguém pagou o prejuízo e a gente está amargando uma segunda divisão por causa desse erro de tecnologia falado pelo seu Leonardo Gaciba. Evitou falar da conversa constrangedora que rolou na sala de VAR, mesmo o Mauro César perguntando para ele falou só da questão do erro, não comentou sobre a conversa que houve, aonde um técnico falou das linhas, dizendo que não era para ter colocado, e o juiz mesmo assim disse que foi gol legal. Uma sacanagem, uma clara manipulação de resultado do futebol brasileiro. Eu queria te perguntar, Gaciba, daquele lance polêmico de Vasco Internacional, do gol do Inter, calibragem, o sol atrapalhou, aquela foi a situação, acho que talvez mais constrangedora para a arbitragem de vídeo no Campeonato Brasileiro passado. Quais são as lições que podem ser tiradas daquilo e como evitar que aquilo aconteça? Até hoje a gente não sabe com certeza se o gol foi legal ou não foi legal, ficou uma coisa muito confusa, né? E o próprio diálogo da cabine, que depois a gente teve acesso, me pareceu extremamente confuso naquele jogo. Eu acho que ali, acima de tudo, em primeiro lugar, deixar bem claro, né? Não foi erro de arbitragem, né? Conforme a carta colocada, assinada pelo CEO inglês da empresa que nos presta serviço, né? Foi um erro tecnológico da leitura das câmeras. Então, o que nós fizemos? Nós, trabalhando pontualmente nesse equívoco, hoje nós já temos drones que tiram fotos dos campos antes do início da partida, para nós termos um plano B. Caso a aferição de câmeras tenha algum tipo de problema por iluminação, por qualquer tipo, nós podemos usar essa foto que foi calibrada no início do jogo para fazer a nossa linha de impedimento. Outro grande detalhe, né? Se nós tivéssemos 5 câmeras, né, colocadas, tivéssemos uma câmera invertida, podendo fazer a linha de impedimento, nós teríamos a precisão da jogada, né? E eu acredito que isso agora eu tenho certeza vai vir no Campeonato Brasileiro desse ano. Então é isso, eu acho que tudo que vai acontecendo a gente vai aprendendo e fazendo movimentos para que isso não ocorra novamente, né? A linha cedida, quando não estava calibrada, não deveria ter sido cedida, né? Ela deveria ter sido informado que a linha realmente, como foi, né? Desde o início não estava em condições de fazer a linha. Então são detalhes que a gente vai aprendendo, internos, né? Para que a gente consiga. E eu acho que o mais importante, acima de tudo, Mauro, é a questão da transparência com que nós lidamos com o problema. Podíamos muito bem ficar escondendo, né? Tudo debaixo do tapete, mas não. A gente, na hora do jogo, já informou que aconteceu um problema com a linha, que a linha não pôde ser utilizada, né? Posteriormente, né, nós fizemos todo tipo de informação, trouxemos a informação da provedora do que não foi um erro do árbitro de vídeo, né, e sim, né, da questão da tecnologia que deu um problema. E isso é assim, 780 jogos, tecnologia maravilhosa, né? De vez em quando a nossa entrevista aqui o áudio falha, né? Então acontece, né? O uso da tecnologia é exatamente isso, e a gente tem que entender que quando a tecnologia tiver algum tipo de problema, a decisão do campo será mantida. O Vasco a vida toda foi perseguido. Historicamente, o Vasco sofre perseguição por ser um clube que abriu a porta para o negro, que abriu a porta para o operário, para a classe humilde. A gente teve que construir estádio, a gente teve que ficar fora de campeonato, a gente sofre perseguição por essa emissora chamada Rede Globo, a gente sofre perseguição por federações, pela CBF, por comissão de arbitragem, agora com o Lisca que a coisa piorou. Então, para a partida de hoje, que o Vasco entre em campo com vontade, com raça, que meta 2, 3, 4, porque aí mesmo com o juiz roubando, a gente ganha a partida. A gente tem que sobrar. O Vasco tem que se superar sempre, porque não adianta. A gente sempre vai ser perseguido. Então, para a perseguição, a gente só consegue combater ela sobrando dentro de campo. Não dá para jogar o futebol medíocre, podre, nojento que o Vasco está jogando nos últimos anos. Tem que entrar com vontade, tem que entrar representando a história do clube. Com essa atitude a gente consegue superar o adversário em campo, o adversário com apito, o adversário transmitindo o jogo e o adversário lá dentro dessa entidade podre, corrupta, safada chamada CBF.
Até depois do jogo com um vídeo de pós-jogo. E saudações vascaínas.